Olá, graça e paz, seja com você, com todos vocês. Eu quero compartilhar com você, através desse vídeo, a leitura do capítulo 35 de Gênesis, isso mesmo, capítulo 35 de Gênesis, mas quero convidar você a se inscrever no meu canal. Eu sou o pastor Geraldo Magela e juntos eu e você podemos divulgar a palavra do Senhor. Dá um clique aí, quem se inscreva no meu canal e assim eu e você poderemos compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Vamos de leitura bíblica? Deus disse a Jacó: apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel, construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estranhos que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Apronte-se que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estranhos que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível e por isso eles não perseguiram Jacó. Assim, Jacó e toda a sua gente chegaram à Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel e que fica na terra de Canaã. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele quando estava fugindo do seu irmão. Naquele lugar morreu Débora, a sua Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel. E puseram naquele lugar o nome de árvore sagrada das lágrimas. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo: você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome. Agora o seu nome será Israel. Assim Deus pôs nele o nome de Israel. E disse também: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tenha muitos filhos e muitos descendentes. Uma nação e muitos povos sairão de você, e entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque, darei também a você, e depois a darei aos seus descendentes. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Então Jacó pegou uma pedra e o colocou como um pilar no lugar onde Deus havia falado com ele. Ele a separou para Deus, derramando vinho e azeite em cima. E pôs naquele lugar o nome de Betel. Jacó e sua família saíram de Betel, e quando estavam chegando perto de Efratá, Raquel começou a sentir dores de parto, e o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: não tenha medo, você vai ter outro filho. Porém, ela estava morrendo. E antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni, mas o pai pôs nele o nome de Benjamim. Porém, ela estava morrendo. E antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni, mas o pai pôs nele o nome de Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efratá, que agora se chama Belém. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra com um pilar
e ela marca o lugar da sepultura até hoje. Depois Jacó saiu dali e armou o seu acampamento do outro lado da torre de Éder. Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, seu filho Rúben teve relações com Bila, que era concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram 12. Os que teve com Leia foram Rúben, filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Com Raquel ele teve José e Benjamim. Com Bila, escrava de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. Com Zilpa, a escrava de Leia, ele teve Gade e Aser. Esses são filhos de Jacó. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. Jacó foi morar com Isaque, o seu pai, em Manré, a cidade que também se chama Arba e que fica perto de Hebrom, onde Abraão e Isaque haviam morado. Aos 180 anos de idade, quando já era muito velho, Isaque morreu. Então reuniu-se com seus antepassados no mundo dos mortos, e os seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Aleluia! Leitura do Salmo, leitura de Gênesis capítulo 35. Nós podemos esboçar ou organizar esse capítulo da seguinte maneira. Do versículo 1 ao versículo 8, Jacó ergue um altar a Deus em Betel. Dos versículos 9 ao 15, Deus confirma a bênção a Jacó. Do versículo 16 ao 22, o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Do versículo 23 ao 29, os descendentes de Jacó. Em Gênesis 35, ou seja, o capítulo de Gênesis 35, ele fala sobre o estabelecimento da casa de Jacó em Canaã. Tem como foco o culto de Jacó a Deus em Betel, a bênção do Senhor sobre ele, o nascimento de Benjamim e as mortes de Raquel e Isaque. O capítulo começa mostrando a disposição de Jacó em cumprimento o voto que ele havia feito ao Deus que lhe tinha, o Deus que lhe tinha aparecido enquanto ele era um fugitivo da ira de Esaú. Nós podemos ver isso lá em Gênesis capítulo 28, versículo 22, de 20 ao 22, e Gênesis capítulo 34, versículos de 1 ao 31. Deus ordenou que Jacó fosse a Betel e ali edificasse um altar a ele. Gênesis 35, 1. Então Jacó reuniu toda a sua casa e ordenou que qualquer ídolo que fosse, ou qualquer ídolo que houvesse entre seus familiares e servos, fosse lançado fora. Eles deveriam se purificar e mudar suas vestes. Jacó também explicou que ele faria um altar ao Deus que havia lhe socorrido em sua angústia e lhe protegido por todos os lugares em que esteve. Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 35, versículos 2 e 3. Já em Betel, depois do longo tempo em que esteve em Padã, o texto bíblico, ou seja, a palavra nos mostra ou nos informa que, mais uma vez, Deus se revelou a Jacó. Gênesis 35, verso 9. Deus abençoou o patriarca e o confirmou como herdeiro das promessas da aliança feita com Abraão. Isso quer dizer que Deus reiterou a Jacó as promessas que ele havia assegurado a Abraão. Inclusive, o próprio Abraão também havia adorado a Deus em Betel. Nós podemos ver isso em Gênesis 12, versículo 8, e Gênesis 13, capítulo 13, no versículo 3 e 4. Durante sua bênção, novamente Deus afirmou que Jacó não seria mais chamado por esse nome, mas Israel seria o seu nome.
Além disso, Deus também garantiu que a descendência de Jacó seria grande e poderosa, dele sairiam nações e reis. A terra que Deus havia dado a Abraão e a Isaac seria entregue a Jacó e seus descendentes. Gênesis capítulo 35, versículo do 9 ao 15. Portanto, essa promessa anunciava o estabelecimento de Israel como nação na terra prometida. Amém? Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por esse belíssimo capítulo. Podemos aprender e extrair muito mais desse capítulo. Sugiro a você que leia, versículo por versículo, leia pausadamente, com muita calma, num ambiente que você realmente separe o ambiente para ouvir Deus falar com você através da palavra, através da Bíblia, da leitura da Bíblia. Então, fica aí essa leitura. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração. Que Deus te abençoe e até a próxima leitura, que será do capítulo 36 de Gênesis. Deus te abençoe em nome de Jesus.